Salve, salve família vascaína, estamos chegando para mais um vídeo com as informações do Vasco da Gama para você, sempre de forma clara e objetiva. Se inscreva no canal, estamos buscando 100 mil inscritos e tá faltando quem? Tá faltando você. Já deixa o like neste vídeo para apoiar o nosso trabalho. A gente traz o quiz gigante para você testar os seus conhecimentos sobre o Vasco. Tem informações polêmicas sobre a arbitragem no jogo contra o Grêmio, entrevista do técnico Zé Ricardo, o cria Paulinho falando que pode deixar o Bayern e não descarta o Brasil e muito mais. Essas e outras informações a partir de agora no Vascão Notícias, primeira edição. Toda terça-feira aqui no canal você testa seus conhecimentos sobre o Vasco no Quiz Gigante. Bom, hoje tem notícia que envolve o cria Paulinho, que deixou o Vasco muito novo para ir jogar na Alemanha. E a pergunta é: quantos gols Paulinho marcou no Vasco antes de deixar o clube? São três alternativas: letra A, 2 gols, letra B, 7 gols ou letra C, 15 gols. Não olha no Google, deixa a sua resposta aí nos comentários e confira se você acertou ainda neste vídeo. Bom, trouxemos ontem que o técnico Zé Ricardo avalia fazer algumas mudanças no ataque do Vasco. Getúlio está recuperado, ele participou de entrevista coletiva ontem no CT Moacir Barbosa e se disse recuperado do mal-estar que sofreu contra o Brusque. Ele afirmou que prefere jogar de centroavante, que sabe jogar de ponta, citou assim a última temporada pelo Avaí, mas que se fosse preferir, prefere jogar de centroavante. E imitando o Raniel, diz que agora vai ter Pix para quem fizer assistências pro Getúlio. Não falou o valor, diz que vai ser um pouco menos que o Raniel concede, lembrando que o Raniel dá R$500 para cada assistência. Mas eu chamo a sua atenção para a entrevista do técnico Zé Ricardo, que assumiu antes do jogo contra o Brusque já ter a dúvida na cabeça: Getúlio ou Raniel? Vamos ver. O Getúlio vem treinando como sempre, né? O Getúlio é um jogador que trabalha muito silencioso no dia a dia dele, mas ele está sempre disposto a trabalhar, ajudar. Ontem eu ainda estava em dúvida se eu começava com o Raniel, até pelo critério que eu usei com o próprio Figueiredo, que também perdeu algumas sessões de treinamentos. Eu queria observar o Palácio naquela função, muito em função da entrada do Everton e não o Gabriel Dias. E eu não queria fugir muito do critério, conversei com o Raniel e falou: professor, fica à vontade, se você quiser começar com o Getúlio, pô, estou aqui, eu entro depois, sem problema nenhum, mas eu estou bem, o que você precisar. Acho que fica muito claro, o Zé Ricardo deve testar o Getúlio contra o Grêmio no time titular. Você concorda ou faria algo diferente? Atenção para a escala de árbitros do jogo desta quinta contra o Grêmio. Quem apita o jogo é Luiz Flávio de Oliveira, árbitro FIFA de São Paulo. Numa pesquisa rápida você descobre polêmicas envolvendo o referido árbitro e o Vasco. Na sala do VAR estará Vinícius Furlan, também de São Paulo. Hoje tem sorteio ao vivo aqui no canal para quem se cadastrou na Cashbet Pro com o cupom MINEIRO na indicação e fez um depósito este mês me enviando o comprovante lá no Instagram. O sorteio é hoje, ao vivo, live começa às 6 da tarde, então dá tempo de você participar. Se inscreva na Cashbet Pro usando o cupom MINEIRO, faça um depósito de qualquer valor e me envie o comprovante no Instagram. Vou aceitar até às 5 da tarde, atenção, 5 da tarde fecha. Não dá mais para ninguém participar. Na Cashbet Pro é assim, você faz as suas apostas esportivas e ainda concorre a prêmios. O cria Paulinho, de 21 anos, participou ontem do programa Bem Amigos no canal Sport TV e revelou: por enquanto, não tem conversa sobre renovação de contrato na Alemanha. Sobre o futuro, ele deixou em aberto e fez elogios ao mercado europeu e também ao brasileiro. Fiz um contrato de 5 anos, né? Eu já estou finalizando o quarto ano, faltando 1 ano de contrato. A princípio não tem renovação, mas a gente tem que analisar as questões mais burocráticas para poder, né, ver o melhor caminho para mim. A princípio não tem renovação. Por quê? A princípio não.
Na atual temporada, Paulinho tem 31 jogos com a camisa do Leverkusen, marcou 4 gols e deu 3 assistências. Paulinho terminando o contrato na Alemanha, Vasco chegando com a 777... deixa pra lá. O Centro Cultural Candinho está de portas fechadas. O local onde o clube foi fundado vinha sendo mantido por torcedores que passaram a responsabilidade para o Vasco. O clube realizou uma reforma estrutural no lugar, mas alega falta de recursos para pagar o aluguel de R$ 9.000 por mês. Os idealizadores já retiraram móveis e objetos da exposição, como o busto de Candinho, primeiro presidente negro de um clube brasileiro. Nós perguntamos quantos gols o cria Paulinho marcou no Vasco antes de ir para a Alemanha. A resposta certa é a letra B. Em 35 jogos disputados pelo Vasco com apenas 17 anos, Paulinho marcou 7 gols antes de se transferir para o Bayer Leverkusen. Isso porque foi atrapalhado por uma grave lesão, teve que fazer cirurgia no braço, acabou perdendo muitos jogos. Acertou essa? Terça que vem tem mais Quiz Gigante. Você busca as notícias gratuitamente aqui no canal, a gente só pede o seu like para apoiar o nosso trabalho, muito obrigado. Lá vai eu estressar, né, cara? Pô, que vergonha essa questão de deixar o Candinho fechar, né, cara? Um lugar bacana, um lugar que o torcedor do Vasco podia ir lá para conhecer toda a história, ver objetos marcantes, enfim. Reviver, né, a grande história do Vasco da Gama, o início de tudo, quando o clube foi fundado. R$ 9.000 por mês para um clube de futebol? Isso não é nada, isso é, mais uma vez, pura incompetência. Sobre o Paulinho, falei que eu não quero sonhar porque ainda tem mercado na Europa, né? 21 anos, gente, 21 anos, é um bebê ainda no mundo do futebol, já fazendo ali grandes passos, né, no futebol alemão, fazendo uma grande temporada pelo Leverkusen. Então, assim, é difícil, né? Com certeza, vai ter uma concorrência muito grande do futebol europeu. Fica aqui uma pontinha de esperança porque a 777 tá chegando e a gente sabe que, assim, dinheiro para trazer o Paulinho eles têm. Resta saber se é isso que eles vão querer fazer, se é trazer esse tipo de jogador, se é gastar altas cifras já no começo. Fica a dúvida, né? Como serão os primeiros passos da empresa americana ao assumir o futebol do Vasco. Nem preciso falar, né? Que seria uma baita contratação. O moleque volta com aquela mesma disposição, aquele mesmo vigor físico e com a experiência de ter jogado no futebol alemão. Getúlio e Raniel, vou falar a verdade aqui, os dois são bem limitados tecnicamente, né? Jogadores que, pro tamanho do Vasco, não servem. É um momento, infelizmente, que a gente vive na nossa história, de falta de recursos, dificuldade para contratar, então foi o que deu para trazer na competência aí do Carlos Brasil. Getúlio tem mais mobilidade, ajuda mais na marcação, participa mais do jogo. Raniel é o cara que gosta mais da finalização, a hora que precisa dele sair da área para fazer alguma jogada, não dá conta. Fato é que entre um e o outro, o Vasco precisa contratar, né? Contratou mal, para mim buscou mal, tinha outros atacantes aí disponíveis, o próprio Edu, que fechou com o Cruzeiro, então tem que contratar. A empresa 777 chegando, centroavante é uma das primeiras peças. Pro jogo contra o Grêmio eu iria de Getúlio mais para fazer teste mesmo, né? Vamos testar, vamos ver o que acontece. O time começando os 90 minutos com mais mobilidade, mais movimentação, pode ser que dê certo. Agora é hora dos comentários da galera e o Adriel Bodinho. Meus amigos, Vasco tá ficando cascudo, eu sei do tamanho do Grêmio, mas desculpa. Em São Januário, do jeito que os jogadores estão entregando, difícil o Vasco perder. Aí a dúvida do Joaci Batista. Mineiro, por favor, pode explicar melhor como que vai ser depois que a SAF for aprovada? Aqui é o Joaci de Manaus. Grande Joaci, um abraço para toda Manaus. Resumidamente é o seguinte, Joaci. Depois que tudo for aprovado, a 777 Partners controlará o futebol do Vasco, porque ela terá 70% das ações da SAF. Então será o acionista majoritário, que é quem toma as decisões, e o Vasco passará a ser o acionista minoritário, que participa, tem algum poder de veto, mas não toma as decisões principais. E o comentário do Jodber Cruz: Figueiredo e Getúlio é garantia de um Vasco mais forte ainda. Raniel não dá mais como titular.
Quem quer mais conteúdo de Vasco, mais informações, tem sempre um conteúdo aqui, ó, passando no card, é só você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like, quem é muito Vasco, se inscreve no canal. A gente volta a qualquer momento, hoje tem live com sorteio pra você. Até lá!